Do Senhor para todas, para todos, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Nossa quinta-feira aqui, toda quinta-feira nós estamos aqui com as nossas lives. Estamos estudando o livro de Amós. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 de Amós. Sejam bem-vindos aí, Catiane entrou aí também. Oi, Cati, tudo bem? Luísa também entrou, a parte do Senhor para vocês. Estamos estudando um livro que é muito difícil, não é fácil, né, falar sobre esse livro, mas vamos lá, desafio a desafio, e nós estamos aqui para estudar esse livro do profeta Amós. Hoje é o capítulo 2, deixa sua Bíblia aberta aí, vamos ser bem objetivos, e eu poderia dar o título, né, dessa mensagem aqui, né, de Amós, capítulo 2, apesar de não ter um título aqui em cima da Bíblia. Boa noite, Luísa, paz do Senhor. Kátia, boa noite também. Eu poderia dar o nome de O Juízo Começa pela Casa de Deus. Como eu falei, a mensagem de Amós é uma mensagem muito forte. Está sendo um desafio estudar sobre ela, aprender, né, sobre esse livro que é pouco falado, e eu gosto de desafios, né? Eu gosto de estudar a palavra de Deus, porque toda ela é inspirada, toda ela tem mensagens fortes para a nossa vida. Então vamos lá. O juízo começa pela casa de Deus. Nós vamos ler os versículos ao longo, tá? Deixa sua Bíblia aberta aí em Amós, capítulo 2. As nações são punidas pelos pecados cometidos contra as leis da natureza, contra as leis da sua consciência, contra a lei do sentido natural. A gente falou um pouquinho sobre isso semana passada, né? Lá no livro de Romanos, capítulo 2, peço que você abra sua Bíblia aí. Aqui é Bíblia, tá, gente? Aqui a gente abre a Bíblia para que a gente possa entender o texto. É o texto que diz pra gente, né? Romanos 2, versículo 12, diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são a lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência os seus pensamentos, quer acusando-os ou quer defendendo-os. No dia em que Deus há de trazer, julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eu expliquei muito bem isso aqui semana passada, na live passada. Se você não ouviu, a live ficou gravada. Então, como que Deus pune as pessoas que aparentemente não são dele, né? Não estão debaixo da lei do Senhor. Como essas pessoas serão julgadas? Pela lei da sua consciência, pela lei do seu sentimento natural. Só que Judá e Israel têm lei. Judá e Israel são povo de Deus. Eles têm a lei, eles conhecem a lei. Então, eles são castigados contra a vontade revelada de Deus. A vontade já foi revelada para eles. É por isso que o livro de Amós é tão forte. Quando Amós chega trazendo uma mensagem dizendo que ia punir os inimigos de Israel, eles ficaram felizes, né? Porque no coração deles eles diziam: realmente os nossos inimigos merecem punição. Mas quando Amós diz que Deus também vai punir o seu próprio povo, aí eles não querem, né? Aí eles não querem mais ouvir essa mensagem. Se Deus julga as iniquidades das nações por terem pecado contra a luz interior que todo homem tem, né? Muito mais Deus vai julgar o seu povo pelo pecado de rejeitar a sua palavra. Então, como eu falei semana passada, é um texto que não é muito explorado, né? Nem mensagem, nem pregações. Você pode aí colocar a mão na sua cabeça para tentar lembrar mensagens que você escutou dentro do livro de Amós. É difícil, porque é um livro que confronta muito, né? E hoje nós vemos que as mensagens não são mensagens de confronto mais, né? As mensagens são massageando o ego das pessoas, a maioria das mensagens que a gente escuta. E essa mensagem é muito forte, porque Deus levanta o profeta Amós para dizer que Deus vai julgar o pecado do seu próprio povo. Então, o pecado do povo de Deus aqui, né, aqui no livro de Amós, que a gente está estudando, é grave. Ele é mais grave, ele é mais hipócrita e ele é mais danoso do que o pecado dos ímpios. E eu vou explicar isso para você agora.
Quando a gente comete pecado, a gente sabe o que é o pecado e os males que o pecado pode trazer para a nossa vida. A pessoa que não está debaixo da lei do Senhor, talvez na sua ignorância, ela não saiba quais serão os efeitos desse pecado na vida dela. Mas nós sabemos. Então, Amós aqui, ele diz, né, através do livro, do que está escrito aqui, que o pecado do povo de Deus ele é mais grave, ele é mais hipócrita, ele é mais danoso que o pecado dos ímpios. Por quê? É mais grave porque peca apesar do conhecimento que tem, né? Ali o povo de Deus está pecando, sabendo que Deus condena. Então isso é muito forte. É mais hipócrita porque o povo condena o pecado dos outros e não vê o seu próprio. Isso pode acontecer com a gente também, né? A gente está olhando o tempo todo o pecado das pessoas e não olhar o nosso próprio pecado. É mais danoso o pecado do povo de Deus porque quando o povo de Deus peca, ele provoca escândalo. Gente, isso é tão forte, né? Porque nós somos observados, né? Nós que dizemos, né, que somos povo de Deus, que somos filhos de Deus, que somos casa de Deus. Quando a gente peca, nós somos observados e aí causa um escândalo. Quantos escândalos têm acontecido, né, no mundo? Porque os crentes que conhecem a verdade, os cristãos que conhecem a verdade, estão fazendo coisas erradas. Então, quanto mais íntima essa relação com Deus, mais grave o pecado é e mais sério será o juízo. Quanto mais, a paz do Senhor, irmã Lu, seja bem-vinda. Quanto mais a gente está próximo de Deus, a gente conhece a vontade de Deus, quando a gente peca, esse pecado é mais sério, porque a gente agora tem esse conhecimento. Então, quais são os pecados de Judá contra Deus? Vamos entrar aí no livro de Amós, capítulo 2, versículo 4, está dizendo assim. Abre sua Bíblia aí, gente. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, olha aí, rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar pelas suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Então, você observa que Deus aqui, quando vai trazer julgamento ao seu povo, ele diz por que o povo está sendo castigado. E ele vai definir aí as transgressões do seu povo. Vocês estão pecando e eu vou dizer agora por que vocês serão julgados. Aqui, Amós está falando das transgressões de Judá, tá? Você observou lá na primeira live que eu comentei com vocês que a nação de Israel ela é dividida em Israel e Judá. Israel é o povo do norte, as 10 tribos, tá? Que se rebelaram, que quebraram o pacto com a casa de Davi. E a tribo de Judá são 2 tribos que se mantiveram fiéis a Davi. Então, a nação eleita ela é conhecida como Reino do Norte e Reino do Sul. Aqui, Amós está se dirigindo a Judá, que é o Reino do Sul. Então, você percebe que Amós ele não encobre aquilo que Deus está querendo do seu próprio povo. Amós pertencia a Judá. Deus levanta Amós lá de Judá, lá de Tecoa, e leva para o Reino do Norte para profetizar lá. Mas Judá também está dentro desse castigo que Deus vai trazer. Judá não está livre. Há tanto a nação do norte, né, o povo do norte pecou, quanto o povo do sul pecou. E todos os 2 povos serão castigados, né? Deus vai trazer juízo ao pecado. Gente, nenhum pecado ele fica impune. Nenhum pecado fica impune. Infelizmente, né, eu estou batendo nessa tecla porque eu estou estudando o livro de Amós com vocês que me ouvem aqui ao vivo e as pessoas que ouvem o vídeo depois, né? Eu estou batendo essa tecla, por quê? Porque hoje o pecado não está mais na moda. Hoje as pessoas chamam o pecado de problema. Isso é seríssimo, isso é seríssimo. Nós não podemos dizer que o pecado, nossa, é um problema. Problema é um problema, pecado é pecado, gente. A gente tem que dar nome ao nosso pecado. A gente não pode ficar passando a mão e inventando nomes bonitinhos para uma coisa que Deus chama de pecado. E hoje as pessoas fazem isso. Eu tive um problema, sabe? Problema não, pequei, errei, pisei na bola, vacilei.
A gente precisa definir o nosso pecado, porque não adianta você tentar se justificar diante de um Deus que conhece todas as coisas. Existe solução para o pecado? Existe. A solução é Cristo, é Jesus, tá? Mas a gente precisa avaliar aquilo que a gente está fazendo de errado, porque Deus é um pai que corrige. Todo pai corrige. Então Judá, deixa eu explicar quem era Judá. Judá era uma região menor, mais árida e mais pobre da Palestina. Sua extensão não passava de 90 quilômetros do norte ao sul e de mais ou menos 50 quilômetros do leste a oeste. Mas a sua importância moral e religiosa para o mundo é sem par. O reino de Judá era o centro religioso de Israel. Isso a gente precisa entender, porque a gente está estudando o livro de Amós, e a gente tem que entender por que Deus leva Amós para Judá e para falar, né? Ele era de Judá e Deus estava também tratando Judá. Além das tribos do norte, Deus também estava tratando Judá. Judá era o centro religioso de Israel. Em Judá estava Jerusalém, estava o templo, estavam os sacerdotes, estava o culto e a lei. Tudo estava em Judá. Então, o pecado de Judá, denunciado pelo profeta Amós, não é um pecado só moral, é um pecado espiritual. As outras nações foram julgadas por seus crimes contra os homens, mas Judá está sendo julgada pelos insultos contra o próprio Deus. Então, gente, é um terrível engano pensar que a graça de Deus nos isenta da responsabilidade moral. Não isenta. Deus nos escolheu para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. Fomos salvos do pecado e não no pecado. Dá para entender isso? Nós fomos salvos do pecado e não no pecado. Então não é porque a gente foi achado por Cristo que a gente deve viver uma vida de pecado. Já falei na live passada e torno a repetir. Do momento que o homem nasce até o momento que ele morre, ele é um pecador. Ele é um pecador. Entendeu? Agora, o que diferencia ele de outras pessoas é o arrependimento. E fazer com que o pecado não seja um estilo de vida na vida dele. Porque todo pecado, ele vai ser punido. Ou em Cristo, né? Graças a Deus nós fomos achados por Cristo. Cristo pagou, né, na cruz a cédula que era contra nós. Ou ele vai ser punido no inferno. Então, não existe meio termo em relação a pecado. Talvez você não escute isso há muito tempo. Eu não sei quem vai ouvir esse vídeo, né? Eu conheço algumas pessoas que estão aqui comigo agora, eu conheço, mas as que vão assistir o vídeo, muitas eu não conheço, que esse vídeo chega em vários lugares. Talvez você não esteja acostumado a ouvir mensagens sobre o pecado, né? Porque hoje está cada vez mais raro se confrontar o pecado das pessoas, né? Tá difícil hoje. Porque as pessoas têm medo, não, a pessoa vai ficar aborrecida, a pessoa vai ficar chateada, a pessoa não vai querer vir mais na igreja. Não, gente, nós temos que falar a verdade. A verdade é Jesus. Então, qual foi o primeiro pecado de Judá? Qual foi o primeiro pecado? Primeiro, eles rejeitaram a lei de Deus. Está aqui no versículo 4. Por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo. É Deus que está falando. Porque rejeitaram a lei do Senhor. A lei do Senhor, não guardaram os seus estatutos, deixaram-se enganar pelas suas próprias mentiras nas quais andaram seus pais. Então, o que é lei aqui? Lei do Senhor é instrução, tá? Quando você está lendo lei do Senhor aqui, é instrução. São princípios éticos, princípios morais vindos de Deus para os homens. A lei de Deus, ela é perfeita para nós, porque o Senhor, ele quer que a gente ande num caminho reto. Então, quando a gente rejeita, né? Vocês rejeitaram a minha lei. Deus usa o profeta Amós para falar, vocês rejeitaram a minha lei. O que é rejeitar? Rejeitar aponta para um estado mental de desprezo. Gente, isso é tão sério. Eu vou explicar isso para vocês com detalhes. Primeiro, você despreza a lei. Depois, você dispensa.
A rejeição é um ato deliberado da vontade. Quando a gente rejeita, nós estamos rejeitando por consciência. A gente sabe o que é e a gente rejeita. É um abandono consciente, é um insulto à bondade de Deus. Porque a lei de Deus é para nos direcionar e para trazer paz para a nossa vida, para trazer ordem para a nossa vida. Tá entendendo? Então, quando a gente dispensa ou rejeita a lei de Deus, nós, na realidade, a gente está insultando a bondade de Deus. Porque Deus, ele traz a lei dele para os nossos corações para que a gente ande retamente e para que a gente tenha uma vida de paz, uma vida tranquila. É isso que a lei de Deus traz para a gente. Então, quando Deus usa o profeta Amós e fala, vocês rejeitaram a minha lei, eles rejeitaram a lei, se recusando a ensinar os mandamentos de Deus, a ouvir e a lhe obedecer. Então foi uma cadeia. O ministério delas também está aí. Pai do Senhor, ministério delas, ministério que eu amo, que eu faço parte também. Ali na PIB de Campo Grande, Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Sejam bem-vindas aqui, tá? Então, quando a gente rejeita a lei, é uma escada para trás, né? É como se estivéssemos andando para trás. A gente rejeita a lei de Deus, né? A gente despreza, a gente é deliberado isso. A gente abandona conscientemente a lei de Deus. O que a gente faz depois disso? A gente não ensina, porque como que a gente vai ensinar se a gente não está vivendo, né? A gente não ensina, a gente deixa de ensinar os mandamentos de Deus. Novas gerações deixam de aprender quem é Deus, porque a gente está rejeitando a lei. Eles rejeitaram a lei e entraram num caminho péssimo, porque eles perseguiram os profetas verdadeiros e correram atrás de profetas falsos. Por quê? Porque o profeta verdadeiro, ele não vai falar aquilo que vai massagear o teu ego. O profeta verdadeiro vai falar aquilo que Deus está falando. Ele vai trazer aquilo que Deus está dizendo. Então, eles rejeitaram a lei de Deus e ao viverem na prática do pecado, que a lei de Deus condenava. Então, ainda hoje, é isso que acontece, né? No nosso tempo hoje, muitos têm abandonado a lei do Senhor. Essa lei que é perfeita, que refrigera a nossa alma, essa lei que traz consolo para o nosso coração, essa lei que coloca ordem na nossa vida. Eu já falei, gente, nas lives passadas, e eu torno a repetir, o nosso Deus é um Deus ordeiro, nosso Deus não trabalha na bagunça, nosso Deus não trabalha na desorganização. Então, quando Deus traz a lei de Deus para nós, é para organizar a nossa vida. Quando ele traz a lei de Deus para nós, é porque ele tem em vista coisas boas para nós. Então, toda vez que a gente nega, a gente se afasta da lei de Deus, a gente está abrindo a porta para coisas que não são de Deus. E é um perigo a gente entrar por esse caminho. Muitos hoje têm abandonado a lei do Senhor. De que maneira, irmã Alessandra, que as pessoas estão abandonando a lei do Senhor? A instrução de Deus. Liberalismo. Hoje está tudo sendo permitido. Libera geral. Vamos liberar geral, né? Essa é a onda. Gente, o mundo está sendo preparado para o anticristo. A igreja está perto de sair daqui. Mas enquanto estivermos aqui, nós não podemos deixar de falar a verdade. O que diz o livro de Apocalipse? Pega a sua Bíblia. Gente, fica com a sua Bíblia na mão, porque vira e mexe eu vou estar citando textos aqui. E é bom você conferir, porque hoje em dia o que tem de gente falando que tá na Bíblia e não tá brincadeira não, tá, gente? Não tá brincadeira. Então, olha só, eu queria ler com vocês aqui sobre essa questão. O mundo, ele vai estar se afunilando cada vez mais em coisas erradas, mas olha a instrução de Deus pra gente no livro da Revelação, livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então não é porque o mundo está indo de mal a pior que eu vou na onda do mundo, não. Eu estou na contramão. Porque se o Senhor nos santificou a sua igreja, nós temos que andar no caminho da santidade.
Então, hoje nós estamos vivendo um tempo de liberalismo. Tudo pode, tudo é permitido. Coisas que a gente não aceitava no passado, hoje a gente já está aceitando. Como? Por quê? Por que a gente está aceitando coisas que a gente sabe que não é bíblico, que não está na Bíblia, que não agrada ao Senhor? Liberalismo são coisas, né, que vem atrelado à pós-modernidade. Nós estamos vivendo a época da pós-modernidade. Pós-modernidade trouxe coisas boas para nós, mas também trouxe coisas terríveis. Então, liberalismo, misticismo. Nós estamos vivendo um tempo de extremo misticismo. O que é misticismo? Coisas místicas, misturar coisas místicas à palavra. A palavra por si só, ela transcende. Ela não precisa de elementos místicos para dar um poderzinho a mais. Não, a palavra de Deus ela é suficiente. Não precisa. Ela não precisa de subterfúgios para ser a palavra que transforma e que liberta. Hoje a gente está vendo um cristianismo misturado com misticismo, né? Práticas de outras religiões sendo misturadas à nossa e as pessoas estão achando tudo normal. Legalismo. Então são caminhos perigosos, tá? Legalismo, ortodoxia morta. É isso que a gente está vivendo hoje. As pessoas estão abandonando a lei de Deus, estão criando as suas próprias leis. E querem colocar goela dentro da gente, tá? Que a gente tá sendo radical demais. Eu ouço isso de vez em quando. Você é muito radical. Você quer ser mais santa que todo mundo? Não, gente, eu não quero ser mais santo que ninguém. Eu quero andar dentro da palavra. Eu não sou perfeita, não cheguei ainda na perfeição. Mas a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. É isso que a palavra de Deus diz. Então, no mundo de muitas ideias, de muito achismo que a gente está vivendo esse tempo, olha, eu penso assim, olha, eu acho assim, olha, eu acredito assim. Não, gente, pelo amor de Deus, opinião eu tenho muitas para dar. Você vai pedir minha opinião? Eu tenho várias opiniões, mas eu creio que o grupo de pessoas que está comigo aqui toda quinta-feira, né? Esse pequeno grupo de estudos aqui que eu tenho aqui, já fazendo 3 anos, né? Quer ouvir o que a Bíblia diz. Ninguém quer saber a nossa opinião. Deixa eu falar isso para você. Deixa eu ser sincera para você. Uma coisa que eu aprendi. Né, Luísa? A Luísa tá aí concordando. Gente, ninguém quer saber a tua opinião. Sinto muito falar isso pra você. Eu já entendi isso. Ninguém quer saber a minha opinião, gente. As pessoas comprometidas com a verdade da palavra querem saber o que a Bíblia diz. Não é a nossa opinião. Então, o povo de Israel, o povo de Judá, na época que Deus levanta o profeta Amós, estavam vivendo de opinião. Não, eu acho assim, eu penso assim, eu quero fazer desse jeito. Não, isso aí não é bom pra mim. Ah, não vou. Ah, deixa isso aí pra fora. Não, essa lei de Deus aí tá muito puxada. Não vamos. Gente, o povo tava fazendo coisas erradas. E Deus levanta, porque Deus sempre vai levantar alguém para instruir a nossa vida. Não pense que Deus vai ver você indo pro buraco e não vai fazer nada. Deus sempre tem os seus profetas. E ainda que naquele tempo e hoje também as pessoas, né, se profissionalizaram em matar profetas, Deus ainda tem os seus profetas. Deus ainda levanta os seus profetas para falar a verdade. Alguém precisa falar a verdade da palavra. E que esse alguém seja eu e que seja você também. Estamos vivendo tempos trabalhosos, mas a palavra de Deus ela não muda. Então, quais foram as razões da queda de Judá? Estamos no livro de Amós, capítulo 2, tá? Primeiro, teologia errada. Forte isso, né? Olha, vocês rejeitaram a lei do Senhor, povo de Deus, rejeitaram a lei do Senhor, mas o povo de Deus não era para ter a lei do Senhor em primazia? Não, mas eles rejeitaram a lei do Senhor. Está escrito aqui, gente, na palavra, não estou inventando nada, tá? Não guardaram os seus estatutos, se deixaram enganar pelas próprias mentiras
que andaram seus pais. Então, presta bem atenção. Eles foram enganados pelas suas próprias mentiras, ensino de falsos profetas, que desculpam ou justificam as transgressões e a idolatria do povo. Sempre vai ter uma galerinha para justificar o pecado. Sempre. Sempre vai ter. Sempre vai ter uma galerinha para dizer assim, não é bem assim não, que isso? A gente não pode ser tão radical, ser tão quadrado assim, tá? Sempre vai ter essa galerinha. E antes de rejeitarem a verdadeira doutrina, elas são seduzidas pela heresia. É um processo. Antes da gente rejeitar o que é verdadeiro, a gente abre mão, né? A gente começa a entrar na nossa vida heresia. Nós temos que ter muito cuidado, gente, porque a heresia vem montada nos lombos da tolerância. A gente vai tolerando as coisas, tá? A gente vai tolerando e a heresia vai entrando. A heresia é como se fosse uma corrosão, né? Você já viu ali um portão de ferro que tá muito bonito ali, mas vai batendo a chuva, sol, daqui a pouco você vê aquela corrosão pequenininha, né? Aquele ferrugem. Se você não tratar imediatamente, o que vai acontecer? Aquele ferrugem começa a se espalhar. Quando você percebe, o portão está caindo em cima de você, porque a ferrugem corroeu tudo e você não percebeu. A heresia faz isso. Por isso, eu não tolero heresia. Você tomaria veneno só porque o veneno veio num copo de cristal para você? Você comeria uma comida envenenada só porque veio numa salva de prata para você? Não, gente, a gente não pode engolir veneno, coisas que não estão na palavra. Então, não é um processo que acontece no vácuo, do nada. Não, engano é resultado de abandono da verdade. Anota isso. Engano é resultado do abandono da verdade. O primeiro ataque do diabo à raça humana, qual foi o primeiro ataque? Gente, volta lá no Jardim do Éden, volta lá no Gênesis, no Bereshit, no livro do começo. Para a gente entender muita coisa na Bíblia, a gente precisa entender o livro do começo, tá? E para quem é novo aqui, deixa eu falar para você, eu tenho o livro de Gênesis todo gravado aqui na minha página, capítulo por capítulo. É uma bênção, gente. É um verdadeiro seminário para você, tá? Para você aprender. Livro de Gênesis é um livro muito difícil, tem coisas que são difíceis de entender, mas eu tenho aí gravado na minha página aqui mesmo no Instagram. É só você procurar que tem muitos vídeos, tá, gente? Alguns estão com nome, outros não, você tem que procurar aí. Mas tá aí, tudo gravado. Então, o primeiro ataque do diabo pra gente, pra raça humana, foi o quê? Foi sugestionar a raça humana a abandonar a verdade. Vai lá na conversa que o diabo teve com Eva. Não foi bem isso que Deus... Não, falou? Não. Olha só, a Luísa pediu para repetir, vou repetir. O engano é resultado do abandono da verdade. O engano é resultado do abandono da verdade. Quando a gente abandona a verdade, o engano começa a tomar forma, tá? Então, o engano é um resultado. Não é algo que acontece de uma hora para outra. Não, tá? É um resultado do abandono da verdade. Então, ceder ao pecado, ao engano, não é o caminho. A gente não pode ceder ao pecado. Ensino errado deságua em vida errada. Por isso que é tão perigoso você engolir qualquer coisa, gente. Presta atenção, gente. Leia a palavra, estuda a palavra, para você não ser enganado. Porque às vezes está tão bem fomentado ali, está tão formatado, tão direitinho, que você acha que aquilo ali é verdade. Então nós precisamos conhecer a palavra, porque quando a gente entra no ensino errado, a gente começa a fazer coisas erradas, coisas que desagradam a Deus. O abandono da lei e dos estatutos empurraram o povo para o terreno escorregadio da heresia. Eles foram empurrados para a heresia. E a heresia induziu o homem a pecar e andar em pecado. Gente, não existe santidade fora da verdade. Você só vai ser santificado, e a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você só é santificado pela verdade.
Se você está engolindo mentira, se você está engolindo heresia, você não está se santificando e você está correndo perigo de vida. A sua vida espiritual está correndo perigo. E isso é sério. Isso é sério. Tem dúvida? Pergunta, procura. Vai na Bíblia, vai na fonte, gente. Não se deixe seduzir pelo engano, porque o engano, presta bem atenção, gente, é um terreno escorregadio que faz a gente pecar, tá? Então, Amós enfatiza aqui duas coisas. Nós estamos estudando o livro de Amós, capítulo 2. Amós enfatiza aqui duas coisas. Primeiro, Deus é o agente do juízo. Deus é o juiz. Não tenta tirar isso de Deus, porque você não vai conseguir. Deus é juiz. As pessoas não pregam mais isso. As pessoas não falam mais sobre isso. As pessoas só querem falar de amor e de graça. Glória a Deus, porque o amor de Deus nos alcançou. Mas o amor de Deus não exclui a sua justiça. O amor de Deus não exclui a sua justiça. As pessoas estão enganadas sobre isso, tá? Então Deus é o agente do juízo. Amós 2,5 diz aqui, ó: por isso porei fogo a Judá. Quem está falando isso? É Amós? Não, é o próprio Deus. Eu vou pôr fogo em Judá. E depois Amós diz: e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Não dá para tirar o que está escrito da palavra, gente. Não dá. Deus é o juiz. É ele que faz. É ele que decide. Deus é quem traz o mal. É Deus que põe fogo. É Deus que põe fogo. É Deus que traz a Babilônia contra Jerusalém. Eu vou castigar o pecado de vocês, porque vocês estão pecando conscientemente. Vocês sabem que está errado e continua fazendo. Gente, isso para mim foi muito confrontante. Estudar o livro de Amós para mim está sendo muito confrontante, porque é Deus dizendo: não adianta tentar se esconder. Se você estiver errando, eu vou julgar o seu erro. Então, o juízo é devastador. O pecado é maligno, gente. Não brinca com o pecado. Essa é a grande mensagem de Amós. O pecado não ficará impune. Então, aqui o pecado de Judá é denunciado. O pecado de Israel também é denunciado. Qual é o pecado de Israel? Versículo 6 ao versículo 8. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel. Interessante, né? Que Deus fala quantas transgressões e ele explica o que é. Por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro. Olha aí o pecado. O necessitado por um par de sapatos. Olha só, gente. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles perverteram o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram na mesma moça para profanarem o meu santo nome. Meu Deus do céu, eram muitas coisas erradas. Era um colapso na vida social de Israel. Por que que Israel entrou em colapso? Porque eles abandonaram a verdade. Então percebe que é um caminho, é aos pouquinhos. Você vai fazendo coisa errada e vai, você mesmo vai colocando a mão na sua cabeça e dizendo: não, é porque eu sou fraca, não, porque é assim mesmo, é porque eu sou pecadora, não, Deus não tá vendo não, Deus vai me perdoar. Então você está pecando conscientemente e está achando que Deus não vai fazer nada. Gente, pelo amor de Deus, o livro de Amós é um livro que chama muito a nossa atenção. Eles começaram a abandonar a verdade e começaram a fazer coisas erradas. Você percebeu o que está escrito nesse versículo que a gente acabou de ler? De Amós 2, do versículo 6 ao versículo 8? Israel sacudiu o jugo da verdade. Ele começou a pecar contra as pessoas. Eles vendiam as pessoas, eles escravizavam as pessoas, um pecado que era condenado por Deus, eles passaram a fazer. Julinha também entrou aí. Seja bem-vinda, Júlia. Contra a revelação e contra a graça. Eles estavam pecando
contra a revelação, contra a graça do Senhor. Olha o versículo 8. Se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa dos seus deuses bebem vinho dos que tinham multado. Então, era uma idolatria. Está dizendo aqui que eles se deitavam em qualquer altar. Olha só, gente, que coisa triste que estava acontecendo em Israel. No seu desvio da verdade, Israel buscou primordialmente os bens materiais, que é o pecado da cobiça. Deus está cobrando aqui. Deus está dizendo por que ele vai trazer juízo, porque Deus faz isso. Quando ele é um pai que diz assim, olha, você está apanhando por isso, isso e isso. Né? Deus faz isso. Ó, você está sendo punido por isso, isso e isso. Deus define, Deus diz por que você está sendo punido. Então, ele estava entrando no pecado da cobiça, demonstrando irrelevância dos direitos das pessoas, estavam oprimindo as pessoas, estavam promovendo o benefício próprio. Tudo isso está aqui, gente. É o pecado da arrogância, né? Está aqui, gente. Está aqui em Amós 2, do versículo 6 ao versículo 8. Os pecados denunciados em Israel eram os mesmos das nações pagãs, você percebe? Que Israel não estava diferente das outras nações. Eles diziam assim, não, nós somos povo de Deus. Que povo de Deus fazendo tudo errado? Pecando do mesmo jeito que as nações ímpias estavam pecando. Então, em vez de Israel ser a luz para as nações, porque Deus chamou Israel para ser a luz para as nações, né? As trevas das nações pagãs estavam encobrindo Israel. Esse é o grande perigo, gente. Esse é o grande perigo. Nós não podemos ser influenciados pelo mal, pela escuridão. Nós temos que influenciar, não sermos influenciados. Mas no mundo espiritual não existe meio termo. Ou você está influenciando, ou você está sendo influenciado. E todo pecado ele será punido. O livro de Amós diz isso pra gente. Por isso o livro de Amós não é tão pregado como deveria ser. Porque é um livro que confronta o nosso pecado e hoje ninguém quer ser confrontado no seu pecado. As pessoas querem errar, continuar errando, né? E depois que a vida está toda bagunçada, aí quer que Deus dê um jeito na situação. Tem muita coisa que Deus pode fazer, mas aquilo que é pra gente fazer, nós temos que fazer, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a palavra. Então, quais foram a lista de crimes? É uma lista, gente. A gente está aqui conversando sobre esse texto. Nós estamos no capítulo 2 de Amós, tá? Isso aqui é um seminário. Não é todo mundo que tem, né, essa disposição de estar aqui estudando assim ao vivo comigo aqui. Vocês são bênção na minha vida, porque vocês são determinados. Sempre tem um grupo aqui. Sempre tem um grupo aqui estudando ao vivo, né? A palavra de Deus. Então, quais são os crimes? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Você pode fazer essa anotação aí, na sua Bíblia ou no seu caderninho de anotação, porque a nossa memória, ela falha, né? Isso eu aprendi, né? Toda vez que eu tô lendo alguma coisa, estudando, eu tô marcando, tô riscando, tô escrevendo também, né? Porque a nossa memória, ela falha. Quais foram as listas de crimes de Israel? Escravismo, tá? Eles estavam escravizando seus próprios irmãos. Isso é sério demais, gente. Uma Alessandra tá onde? Tá aqui mesmo, gente, em Amós, tá? Capítulo 2, versículo 6, capítulo 8, versículo 6. Eles estavam escravizando seus próprios irmãos. E eles estavam praticando incesto. Eu acabei de ler aqui. Acabei de ler com vocês, versículo 7, que um homem e seu pai entram na mesma moça. Um homem e o seu pai têm relações sexuais com a mesma pessoa. A mesma mulher. Pecado sexual. Estava acontecendo lá. Tá? Essa é a lista de pecados. Para você saber que Deus, ele não pune ninguém à toa. Israel estava sendo punido porque estava pecando. Então, escravagismo, prática de incesto, tá? Cobrança de impostos absurdos. Tá aí no versículo 8. Tá no versículo 8 aí, olha. Eu até li com vocês também aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, olha. Vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos.
A justiça estava comprometida. Os juízes aceitavam qualquer suborno para prejudicar o pobre. Estava acontecendo isso em Israel, tá, gente? Estrangulamento dos profetas que se opusessem a esses atos. Tá lá no versículo 12 aí de Amós. Mas vós, aos nazireus, deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Era isso que estava acontecendo em Israel. Quem era nazireu? Era aquela pessoa separada para Deus, que tinha um voto, uma aliança com Deus. O que Israel estava fazendo? Estava fazendo os nazireus quebrarem o seu voto. Isso é muito sério, gente. Pessoas pecando e fazendo outras pessoas pecarem. Fazendo pessoas comprometidas com Deus quebrarem o seu voto de aliança com Deus. Gente, isso é muito sério. E para os profetas, para os verdadeiros profetas, o que eles diziam? Para de profetizar. Para de falar. A gente não quer ouvir. Para de profetizar. Isso é muito sério, né? É muito sério. Manutenção de um estilo de vida extravagante à custa dos pobres. Pessoas, porque ali não tinha, gente, classe média não, tá? Nessa época aqui de Amós, ou eram muito ricos ou eram muito pobres. Não tinha classe intermediária. Muito ricos ou muito pobres. Então os ricos oprimiam os pobres. Tiravam tudo do pobre, tudo que você podia imaginar, eles tiravam. E não era um ímpio que estava fazendo isso, não. Era um crente, tá? Era um crente. Era o povo de Deus que estava fazendo isso. Muito sério, tá? Práticas religiosas insinceras. Práticas religiosas contaminadas com paganismo. Tá aqui, gente, no livro de Amós inteiro tá falando sobre isso. Ó, vou ler com vocês Amós 5, versículo 4. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, Betel será desfeito em nada. Eu comentei com vocês na live passada que existiam bezerros de ouro nos templos. Nos locais de adoração, existiam bezerros de ouro. Que é isso aí? Prática religiosa contaminada. Muitos estão adorando bezerro de ouro achando que estão adorando a Deus. Tá tão contaminado a coisa que as pessoas não conseguem perceber que Deus não está mais ali. Deus já saiu, Deus já se afastou. Então o povo de Israel está vivendo isso. Pressuposição de que o Senhor só tinha bênçãos para eles. Né? É aquela velha mensagem da prosperidade, né? Eu não estou aqui pregando pobreza nem miséria, não, gente. Longe de mim. Mas hoje o que a gente percebe é uma pregação da prosperidade. Bênção, 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 bênção. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. E as pessoas errando e só ouvindo promessa de bênção. E as pessoas não estão sendo confrontadas no seu pecado. Então, são muitos detalhes. Eu tenho que passar aqui rápido, porque senão eu não vou sair daqui hoje. Olha como é que a hora passa rápido. Segurança e descanso em sua perícia militar. Eles estavam confiando nas suas próprias forças. Nação de Israel, tá? Vanglória em virtude das suas prerrogativas pactuais. Ao mesmo tempo em que se desconsideravam que Deus é soberano. Que Deus cuida da nação dele e das nações vizinhas. Eles achavam assim, não, nós temos pacto com Deus. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo eleito. Então, nada vai nos acontecer. Claro que ia acontecer, porque Deus é juiz. Por isso que Deus levanta Amós para dizer para eles o que ia acontecer. Então, o que estava acontecendo ali? Corrupção do poder judiciário, venda de sentenças, as cortes israelitas estavam escravizando os pobres, pervertendo a justiça, existiam leis para os ricos e leis para os pobres. Eles estavam violando a lei de Deus, desonrando a alta posição que ocupavam, oprimindo quem eles deveriam defender. As escrituras nos dizem que aquele que oprime, aquele que ridiculariza o pobre, insulta o seu próprio Criador.
Onde está escrito isso? Provérbios 14, versículo 31. Anota aí e lê. Não dá tempo da gente ler todos os versículos aqui, mas anota e lê. Provérbios 17, versículo 5. Então, muita gente aí oprimindo os pobres, isso vale para hoje também. E como não acontece nada, eles acham que estão acima da lei. A gente faz e acontece, não acontece nada com a gente, tá tudo bem. Aguarda, o juízo de Deus vai chegar. A opressão dos pobres, eles oprimiam os pobres, os juízes estavam tão corrompidos, a gente acabou de ler aqui, gente, que até por um par de sapatos, até por um par de sandálias, era possível comprar uma sentença nos tribunais da época. Onde está escrito isso, irmã Alessandra? Aqui em Amós, capítulo 8, versículo 6. Anota isso e lê para você saber que eu não estou inventando nada aqui, tá? Cobiça insaciável, imoralidade desavergonhada. Eu acabei de ler com vocês. Um homem e um filho entrando na mesma pessoa, tendo relações com a mesma pessoa. Gente, isso acontecia no passado? Não, está acontecendo agora. Está acontecendo agora, né? Hoje não existe mais a questão do namorar, noivar e casar. Namorados já deitam juntos, já tem relação sexual, entendeu? Vambora, é o fica com um, fica com o outro. O mundo tá aí. E infelizmente até dentro da igreja às vezes acontece, né? Fica com um, fica com o outro, namora outro. Jovens não casam mais virgens, têm uma vida sexual ativa antes de casar, muitas casam até grávida. Não tô aqui julgando ninguém, mas é o que tá acontecendo. Não estou fazendo julgamento, eu estou fazendo uma leitura de realidade. Tá entendendo? Por quê? Porque hoje está tudo natural, está tudo normal. Tá entendendo? Então, aqui, a imoralidade estava correndo solta, luxúria, pai e filho tendo relações com a mesma mulher, Israel imitando os pagãos, não apenas nos pecados sociais, mas também nos pecados morais, né? Que é uma coisa que está acontecendo hoje muito também, né? Os cristãos imitando o mundo. O mundo faz, gente, só do mundo tá fazendo, já tem alguma coisa errada. Se todo mundo do mundo tá indo nesse caminho, tem alguma coisa errada. Você vai também. Mas hoje está assim, né? Os influenciadores estão influenciando mais do que a própria palavra. Um influenciador aparece usando um negócio lá, no outro dia tá todo mundo usando. Um influenciador aparece falando um negócio lá, no outro dia tá todo mundo falando. É desse jeito. A Bíblia fala que a gente deve se apartar da iniquidade, 2 Timóteo 2, versículo 19. Mas muita gente está indo, parece que está correndo para a iniquidade. Entrega ao pecado dentro da própria casa de Deus. Era o que estava acontecendo aqui em Israel, aqui no versículo 8. Perderam todos os limites da decência. Era o que estava acontecendo aqui. E aí, o que vai acontecer agora? Juízo. Deus levanta o profeta Amós. Vocês, os profetas daqui não podem falar? Estão proibidos de falar? Deus trouxe de fora. Deus trouxe lá de Judá, trouxe Amós lá de Judá para falar para Israel. Eu vou cobrar o pecado de vocês. Vocês estão pecando sabendo, conscientes do que vocês estão fazendo. Então, deixa eu dar um fechamento aqui, gente, senão a gente vai fazer vigília e não pode. Amós 2, versículo 8 até o 12. Olha só, olha o que Deus fala com o povo. Não obstante eu ter destruído os amorreus diante deles, a altura da qual era como a altura dos cedros e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruiu seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Deus está contando a história do que já fez. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísse a terra dos amorreus. Dentre os vossos filhos levantei profetas, dentre os vossos jovens eu levantei nazireus. O que são nazireus? São homens comprometidos com Deus, que fazem pacto e aliança com Deus. Não é assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vocês deram aos nazireus vinho para beber. Todo mundo sabe que o nazireu não podia tomar vinho. O que Deus está dizendo aqui? Vocês estão fazendo os meus escolhidos pecarem. Vocês estão fazendo aquelas pessoas que têm compromisso comigo pecarem. Vocês estão dizendo para os profetas não profetizar. Aí sabe o que Deus está falando? Olha, eu vos apertarei no vosso lugar.
Assim, de nada valerá fuga ao ágil, nem o forte corroborará sua força, nem o valente livrará sua vida. O que Deus está falando? Não adianta, eu vou trazer julgamento para vocês. Isso aqui é muito sério. Os profetas frequentemente desafiavam o povo a se lembrarem de tudo aquilo que Deus já tinha feito. Deus levantava os profetas para isso. Quando a gente lê uma lista como essa aqui, a gente fica admirado. Como o povo de Israel esqueceu tão rápido aquilo que Deus já tinha feito por eles. Mas o que os profetas diriam da gente hoje? Se Deus levanta um Amós hoje, o que ele diria para mim? Se Deus levanta um Amós, o que ele diria para você? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu tenho que até me controlar para não me emocionar, porque a palavra de Deus, ela é confrontante. Mas quando o Senhor nos corrige é porque Ele nos ama. Ele não quer ver a gente em derrocado espiritual. Ele não quer ver a gente chegar no nível e descer. A vereda do justo tem que ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. A lealdade de Deus em relação ao seu povo deveria ter convencido os israelitas a obedecer o Senhor. Da mesma forma, o que Deus já fez por nós, deveria nos convencer a viver só para Ele. Gente, tudo que Deus poderia ter feito por nós, Ele já fez. Ele deu seu único filho para morrer em nosso lugar, porque não existia outro meio da gente ser salvo. Então agora que a nossa vida seja um tributo ao Senhor. Que a nossa vida seja um tributo ao Senhor. Eu fico observando aqui, gente, esse caso aqui dos nazireus. Os nazireus fizeram votos de servir a Deus. Esse compromisso deles, né, eles tinham um compromisso de não beber vinho, de não cortar o cabelo, de não se aproximar de cadáver. Era um voto sério, né, de compromisso com Deus. Em vez deles serem respeitados pela sua vida de obediência a Deus, eles eram zombados e eles eram levados a quebrar os seus votos. Quantas pessoas não fazem isso, gente? Elas não andam na verdade e elas querem que a gente também caminhe na mentira. Não deixe isso acontecer com você. Tenha um compromisso com a palavra. Tenha um compromisso com a palavra. Quem está me ouvindo agora, né, participando dessa live agora, quem vai ouvir isso depois, não deixa ninguém quebrar o pacto que você fez com o Senhor. Não importa se você for ridicularizado, não importa se você for deixado de lado. Eu já fui muito deixada de lado, gente, muita. Eu já estou acostumada. Você acha que eu esquento a cabeça com isso? Eu quero agradar o Senhor, quero agradar a Deus. Entendeu? Eu não estou preocupada se eu vou ser deixada de lado, se eu vou deixar jogada para escanteio. Não estou preocupada com isso, não. Eu quero servir ao Senhor. Então, olhe só para Jesus. Não quebre o seu voto de aliança com o Senhor. Não quebre. Vá até o fim, vai até o final. Não quebre o seu voto. E a palavra de Deus diz lá no versículo 16, para fechar, gente, porque, olha só, a hora passa muito rápido, né? Naquele dia, olha só o que está dizendo aí. Olha o que está dizendo, gente. Não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pé se livrará. Tampouco o que vai montado a cavalo livrará sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Que dia é esse? É o dia da fúria de Deus. É o dia, o momento em que Deus ia permitir a Síria entrar em Israel e levar o povo para o cativeiro. Isso aconteceu, gente. Algumas décadas depois de Deus ter usado Amós, a Síria entrou em Israel e levou o povo cativo. Sim, o povo de Deus, sim, o povo de Deus foi levado cativo, sim, porque Deus avisou. Deus não faz nada sem avisar. Então, presta bem atenção. Hoje, televisão, cinema, redes sociais estão repletas de pessoas autossuficientes que parecem não ter medo de nada. Não, eu faço mesmo, eu bebo mesmo, eu fornico mesmo, eu tenho várias mulheres mesmo, eu não quero saber de nada. As pessoas estão lá, né, trazendo uma imagem que não tem medo de nada. Mas isso é tudo bravata. Quando Deus chega para trazer juízo, até o espertinho, até o valente fica com medo.
E quando Deus traz o juízo, ele traz mesmo. Deus não se impressiona com palavrinhas jogadas no vento. Deus não se impressiona com a tua falsa coragem, porque é tudo falso, gente. A hora que Deus chama na chincha, pessoal treme na base, porque nós somos seres humanos e o nosso Deus está acima de tudo. Então, quando o dia do Senhor chega, vão ficar apavorados. Então, você conhece pessoas que acreditam que são capazes de guiar sua vida sem Deus? Que são autossuficientes? Não se deixe influenciar por essas pessoas, não. Essa retórica de autoconfiança, não. Porque Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos. Tema o Senhor. Tema o Senhor. Não importa se A está agindo desse jeito, se B está agindo desse jeito. Não importa. Olha, segue a Bíblia. Segue a palavra de Deus. É o melhor conselho que eu posso te dar. É o melhor conselho que eu posso te dar. Segue o que está aqui. Porque homens erram. Homens se corrompem. Homens têm medo de se expor, de falar a verdade. Mas a palavra de Deus é única, é uma só. E o Senhor não muda. Então, não quebre o seu voto. Seu voto de aliança com o Senhor. Fica firme. A mensagem de Amós não é para botar medo na gente, é para nos alertar. Deus sempre vai ter profetas para nos avisar. Deus sempre vai levantar alguém para falar: minha irmã, não faça isso. Meu irmão, não faça isso. Não age dessa maneira. E se a gente se arrepender, existe um caminho de volta para a gente. Então fica firme com o Senhor. Não desagarra de Deus. Segura firme no Senhor. E fica na dispensação da graça. Porque o Senhor, ele está cuidando do seu povo. O Senhor não nos deixa desamparados. O Senhor sabe até onde a gente pode aguentar. O Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. O Senhor sabe. Mas se há um compromisso no nosso coração de temer ao Senhor, não existe nada que o Senhor não possa fazer ao nosso respeito. Então fica firme, né? Deus tem palavras de bênção para a nossa vida. Você quer ser abençoado? Anda na lei de Deus. Quando você anda na lei de Deus, você anda em ordem. Sua vida está em ordem. Aí Deus começa a derramar bênçãos. Não precisa fazer muita coisa não, gente. Não é receita, não. É andar na verdade. Andar na palavra do Senhor. O Senhor cuida dos seus. O Senhor cuida daqueles que têm compromisso firme com Ele, que temem o seu nome. Então que o Senhor te abençoe e te guarde. Esse foi o capítulo 2 de Amós. Estamos aí numa jornada pelo livro de Amós, gente. Eu já tive várias jornadas aqui, né, nas nossas lives, né? Já estudei vários livros aqui. Juntos estamos aprendendo o livro de Amós, porque o Senhor, ele tem coisas maravilhosas para falar ao nosso coração. Então que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada. Continua meditando na palavra do Senhor. Segura firme nas mãos do Senhor. Você que chegou agora, gente, ó, tô acabando a live, 11 horas. Vai ficar gravada aí. Assiste, tá bom? Toca nesse aviãozinho, manda essa live para alguém, espalhe a palavra de Deus. Glória a Deus, irmã Lourdes, que bom, irmã Luz tá aqui com a gente, ó, tem um monte de gente aí. Josenice entrou agora, ó, tô saindo, chegou agora, gente, mas já tá acabando a live, mas vai ficar gravada, tá? Ministério delas tá aqui ainda, ó, meus amores, meu ministério que eu amo. Lais entrou aí agora, né? Pastora Márcia, JM Mesa Posta. Gente, tem um monte de gente aqui. Deus abençoe muito vocês. Vai ficar gravado aí. Quem chegou agora, assiste, porque tá uma benção. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada. Que o Senhor Todo-Poderoso guarde a sua casa, guarde o seu lar, guarde a sua família, guarde os seus negócios. Tudo que leva o seu nome, tudo que leva a sua identidade, tudo que está no seu CNPJ, seja abençoado em nome de Jesus. Beijo para todas.